O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos deitados, não me posso levantar para tirar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, nas meditações do período purgativo, especificamente na meditação número 13, sobre a morte do pecador, iluminados também pela meditação de Santo Antônio Maria Claret, ele nos diz: eu, dando ânimo ao meu coração aflito, quero buscar auxílio no sangue de Jesus, ou seja, na confissão. Mas Lúcifer me fecha as portas, persuadindo-me de que não encontrarei misericórdia em um Senhor, a quem tanto ofendi, cujas feridas renovei com tamanha impiedade. Ó miserável de mim, acreditei no demônio e não nos ministros de Deus, e agora estou pagando o preço. E a meditação continua: os sacerdotes me diziam para não esperar até a morte para reformar minha vida, pois estava expondo minha salvação a um risco evidente. O demônio me dissuadia desse pensamento, dizendo que um simples ato de arrependimento no momento da morte, tudo se resolveria. A este eu dei ouvidos, e não àqueles. E agora eu, em justo castigo, me vejo nas mãos do dragão maligno, que despedaça minhas entranhas com desespero, pesares e remorsos. Amaldiçoado o momento em que dei ouvidos ao meu maior inimigo. Maldita hora em que desprezei os avisos do pregador. Maldito o dia em que rejeitei as inspirações e chamados divinos. Quão consolado estaria eu agora se tivesse correspondido às graças com uma verdadeira conversão. Amados, a liturgia de hoje, nosso Senhor Jesus, que nos ensinou a rezar o Pai Nosso e deu esta oração à igreja, nos ensina a perseverar na oração. Só que a oração que Jesus rezou foi para nos ensinar a rezar. Quando Jesus rezou, Ele queria nos ensinar. Então a nossa oração está em Jesus e não estamos sozinhos. Por isso é necessário, antes de falar de vida espiritual, é necessário buscarmos
o caminho pedagógico que a igreja nos concede, que é justamente esse, de recebermos o perdão, de recebermos, buscarmos a sua misericórdia. E nisto, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje coloca na primeira leitura, recordando aos Gálatas: o Espírito, vós recebestes o Espírito. O Espírito nós recebemos pela graça santificante. No batismo nos é apagado o pecado original. E depois, na confissão, nos é dada a graça atual para perdoar-nos dos pecados atuais, que podem ser graves ou veniais. Estes últimos são perdoados na Santa Missa, porém não podemos hoje mais confiar neles, porque depois do pecado de Adão e Eva, de desobediência que se somou de soberba da serpente, depois do pecado de Caim, que assassinou Abel por inveja, a humanidade foi somando os pecados, até a presunção de Babel, de chegar ao céu sem a graça divina. A humanidade foi somando seus pecados, de modo que hoje nós não sabemos discernir diante das situações da vida, das relações pecaminosas em que a sociedade atual vive hoje. É necessário, amados irmãos e irmãs, meditarmos na lei de Deus, dado pelos mandamentos divinos, meditando nesses mandamentos, que não é um legalismo, porque foi dado com tanto amor por Deus. E hoje Gálatas nos exorta sobre a viver e recebermos o Espírito. Então, quando meditamos nos mandamentos da lei de Deus, nós estamos fazendo a nossa consciência se examinar. E neste exame de consciência nos vem provavelmente muita confusão. Mas na confusão é necessário discernir quais são as práticas que ofenderam a Deus. Para isso é necessário rezar, rezar, rezar e meditar. E hoje Jesus ele nos exorta a perseverarmos na oração, contando a parábola, lembrando, fazendo um comparativo daquele homem que, recebendo uma visita em casa, vendo que não tinha comida necessária, vai pedir a um amigo: insistisse. Aqui os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola nos ensina a insistir na oração, na meditação. E nestes exercícios que a vida de oração nos coloca, temos sempre conosco em mãos, o Catecismo da Igreja Católica, um livro de um santo piedoso, a liturgia da palavra, a liturgia das horas que a Igreja nos ensina a ensinar, e também os nossos os escrutínios, né, e também os novíssimos da Igreja: céu, inferno, purgatório e o momento da nossa morte, para que assim a gente tenha tendo à nossa frente a nossa morte, pois nós não sabemos o dia e nem a hora, amados. Isso é muito evidente. Não sabemos o mês, a semana, a hora. E para que nós morramos em amizade com Deus, não vamos prolongar, como a gente meditou no início de hoje, deixando para o momento final um único pensamento. Na hora de morrer, tu pensa em Deus, que aí você vai conseguir se salvar. É muito perigoso. E Santo Antônio Maria Clara hoje, com Santo Inácio de Loyola, nessa meditação que nós fizemos, exorta-nos a que nós estejamos devidamente preparados, e coloca a situação imaginativa, que é assim que os exercícios eles percorrem,
de um homem que está em um leito riquíssimo, cheio da grana, cheio da bufunfa, né? Cheio do cacau. Ele não tem como influenciar ninguém a salvá-lo. É um exercício de imaginação. E não tendo ninguém que possa lhe ajudar, nem o seu dinheiro, a não ser a vida na graça, que você recorda quando os pregadores falavam, como São Paulo falou hoje aos Gálatas: insensatos, quem é que vos fascinou? Diante dos vossos olhos não foi acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Então veja que São Paulo faz a mesma atividade, lembrando aos Gálatas o exercício da lembrança de ter Jesus à frente crucificado em suas memórias. Então vocês estão vivendo uma conversão por causa do medo da morte, da lei, ou por causa do Espírito Santo, aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós? Amados, não há milagre nenhum que o perdão dos nossos pecados, que a graça de Deus. E vivemos sim em uma sociedade que conviver com ela é moralmente pecaminoso, e nisto morar com os santos, com a minha família, com a minha vida espiritual, com os testemunhos dos santos. Não basta ter só Jesus como o santo dos santos, mas basta que eu traga como amigo aquele santo de sétima morada, que já estão em comunhão íntima com Deus, que todos os dias, como São João Bosco, ele sonhava com o céu. Sonhei com o céu, sonhei com o céu. Já vivia em pleno estado de santidade, de graça, de sétima morada. Enfim, amados, nós estamos lutando para, a partir da vida a partir da fé sacramental, com a confissão você entra na primeira morada. Mas, como Teresa d'Ávila ela exorta, a primeira morada ainda tem muitos insetos que vivem ali perturbando, picando, incomodando. Ainda há as concupiscências e as forças irascíveis perturbando a alma, tirando o estado de paz, e assim a pessoa possa não querer entrar para a segunda morada, terceira, e sabemos que são 7, e assim depois da terceira para a quarta já começarmos a uma oração mental com o nosso Senhor Jesus Cristo, uma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses exercícios que a igreja nos concede, buscarmos estar em um estado de tranquilidade, sem perturbações na alma. A situação difícil não está fora. Fora muito barulho, fora muita confusão, muitas paixões, muitas cores, partidos. Dentro existe apenas a vida em Deus. Participarmos da natureza divina de um Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E é esta oração que recebemos, amados irmãos e irmãs, para então, participando da Santa Eucaristia, darmos consolo a Jesus Cristo, que crucificado está, porém Ele está glorioso e ressuscitado. A sua glória foi a cruz, e hoje Jesus nos ensina a buscarmos Ele insistentemente na vida de oração. Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.